Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre as relações ou interações ecológicas. Espero que vocês gostem, tá bom? Depois deixem o seu like, o seu comentário e qualquer dúvida estou à disposição. Eu vou compartilhar com vocês a nossa tela para iniciarmos a aula. Bom, então as relações ecológicas, né, ou interações ecológicas, são aquelas relações entre os seres vivos. Existem dois tipos de relações ecológicas, as intraespecíficas e as interespecíficas. Aquelas relações chamadas de intraespecíficas acontecem entre indivíduos da mesma espécie, que no caso aqui existem dois tipos, a colônia e a sociedade. A colônia, como vocês podem ver na imagem aqui, que são os corais, né? É quando esses indivíduos estão unidos fisicamente um ao outro. A sociedade, exemplificado aqui pelos cupins e pelas abelhas, é quando esses seres vivos da mesma espécie não estão ligados ou unidos fisicamente, mas eles têm papel social diferentes. Então, por exemplo, no caso das abelhas, existem as operárias, as rainhas e o zangão. Então, cada um deles faz o seu papel nessa sociedade. Então, a operária tem uma função definida, a rainha e o zangão também, e um não faz a função do outro. Nas relações interespecíficas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, tem, por exemplo, as harmônicas, em que pelo menos um dos indivíduos será beneficiado. Como exemplo, né, como tipo de uma relação interespecífica harmônica, existe a protocooperação, em que os dois indivíduos serão beneficiados. Então, quando você ver esses dois sinais de mais, quer dizer que os dois indivíduos que estão relacionando serão beneficiados. Nós falamos que é uma relação não obrigatória, porque esses seres vivos sobrevivem tanto juntos quanto separados. Então, eles não precisam estar interagindo para estarem vivos. Como exemplos de protocooperação, existe, então, quando um grande mamífero, né, um mamífero de grande porte, se associa ao pássaro que vai comer os seus carrapatos. Então, esse mamífero vai ser beneficiado porque ele se livra daquele ectoparasita e, em contrapartida, o pássaro obtém alimento. Os dois sobrevivem juntos, mas também sobrevivem separados. Outro exemplo de protocooperação é a relação entre o crocodilo e o pássaro palito que fica dentro da sua boca. Então, o pássaro vai obter os restos de alimento e o crocodilo se livra, então, né, de alguns parasitas que possam estar nesse alimento. Então, os dois se beneficiam ao mesmo tempo e é uma relação não obrigatória. O mutualismo é outra interação harmônica interespecífica. Também os dois indivíduos se beneficiam ao mesmo tempo, mas ao contrário da protocooperação, ela é uma interação obrigatória, ou seja, os dois indivíduos precisam viver juntos, interagindo para sobreviverem. É o caso, por exemplo, dos cupins e os protozoários que vivem no seu intestino. Se o cupim morre, o protozoário também morre, e se esse protozoário não existe ali, não tem como o cupim fazer a sua digestão. Outro exemplo de mutualismo são as micorrizas, que consistem na associação entre fungos e raízes de plantas. O fungo vai obter glicose, a raiz de planta vai obter água e sais minerais, então eles vivem juntos. E os líquens, que são associação entre fungos e algas. Então, os fungos também obtêm glicose e a alga vai obter água e nutrientes. Então, são associações, são exemplos, né, de mutualismo.
Dentro das relações interespecíficas harmônicas, existe o inquilinismo, em que um indivíduo é beneficiado e o outro é neutro, indiferente. Então, como exemplo, tem as orquídeas que vivem sobre troncos de árvores, lembrando que no inquilinismo, aquele indivíduo beneficiado, ele vai obter abrigo. Então, as orquídeas aqui, elas vão, né, obter abrigo. Para a árvore, é indiferente a presença daquela planta ali. Outro exemplo é o pica-pau, que ele vai obter abrigo dentro da árvore e para essa árvore a presença dele, então, é indiferente. Outra relação harmônica interespecífica é o comensalismo, que, ao contrário do inquilinismo, no comensalismo, o indivíduo beneficiado vai obter alimento, tá? É o caso, por exemplo, do tubarão e da rêmora. Então, o tubarão vai se alimentar da sua presa e os restos alimentares dele, a rêmora fica próxima, que é um peixe, ela se alimenta desses restos ali. Para a rêmora é benéfico porque ela obtém alimento e para o tubarão é indiferente a presença daquele peixe ali. Outro exemplo são as hienas e leões. Os leões, então, são predadores, vão predar as suas presas, vão se alimentar. Após eles se alimentarem, as hienas se aproximam e comem, então, os restos que sobraram. Para as hienas é benéfico e para os leões aquela hiena ali é indiferente. Agora, nós falaremos sobre as relações interespecíficas desarmônicas, ou seja, em que pelo menos um dos indivíduos vai ser prejudicado com aquela interação. Então, como exemplo, né, como primeiro tipo de relação interespecífica desarmônica, existe a competição interespecífica em que os dois indivíduos podem ser prejudicados. Lembrando que a competição ela pode acontecer por alimento, por abrigo, por disputa pela fêmea, tá? E por que esses dois indivíduos podem ser prejudicados? Porque eles podem, né, nessa disputa, nessa briga, saírem, então, machucados, feridos, e com isso os dois podem ter prejuízos. O amensalismo é outra relação desarmônica interespecífica, em que um indivíduo é prejudicado e o outro é beneficiado. Isso acontece quando membros de uma espécie vai eliminar substâncias ao seu redor que prejudicam o crescimento ou a reprodução de outras espécies. Então, por exemplo, o eucalipto, ele secreta substâncias ao seu redor que impede o desenvolvimento de plantas ali próximas. Fungos que produzem substâncias que impedem o crescimento de bactérias. Então, para o fungo e para o eucalipto é benéfico. Para as bactérias e para as outras plantas é prejudicial. Existe também o herbivorismo, que é a relação entre o herbívoro e a planta. Para o herbívoro é benéfico, mas para a planta que está sendo ali servindo de alimento é prejudicial. O predatismo também é uma relação desarmônica interespecífica, que para o predador é benéfico e para a presa é prejudicial, é maléfico, né? Porque ela está servindo de alimento ali para o predador. E o parasitismo, que também é uma relação desarmônica interespecífica, para o parasita que está se alimentando é benéfico, mas para o hospedeiro que está, né, servindo ali de abrigo e oferecendo nutrientes para aquele parasita é prejudicial. Então, lembrando que o parasitismo é tanto para ectoparasitas que vivem fora do corpo do hospedeiro, quanto para endoparasitas que vivem no seu interior. Bom, pessoal, então, a respeito das relações interespecíficas e intraespecíficas, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero muito que ajude nos seus estudos. Um abraço e até mais.